Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos visitar um lugar especial, um canto da memória, onde tudo ainda repousa em silêncio. Criamos essa história com carinho, para acalmar seus pensamentos e te guiar suavemente até o sono chegar. A história de hoje se chama A Casa de Infância, onde o tempo ainda sonha. Mas antes de começarmos, respire fundo, solte devagar o ar, deixe os ombros caírem e permita que a calma tome conta de você. Se você gosta de histórias assim, considere deixar um like e se inscrever no canal, mas só se fizer sentido para você, no seu tempo. Aqui, tudo é leve, tudo respeita seu ritmo. E se quiser, conta pra gente nos comentários de onde você está ouvindo. É sempre bonito ver até onde nossos sonhos chegam. Agora sim, desligue as luzes, deite-se confortável e deixe sua mente voltar ao lugar onde o tempo era gentil e a infância ainda respirava em cada canto. É difícil dizer ao certo quando começa, apenas acontece, como se de repente a mente escorregasse suavemente e despertasse dentro de uma lembrança antiga. Não há pressa, o tempo aqui não corre, ele repousa, e o que antes era só memória, agora é chão firme sob os pés. Você está de volta ao quarto onde a infância morava, mas não do jeito exato como foi. Aqui, tudo parece mais calmo, mais amplo, como se o silêncio tivesse limpado os excessos e deixado só o essencial. As paredes, levemente azuladas, parecem respirar. Há uma luz suave entrando pelas frestas da janela, como se o sol do fim da tarde tivesse parado ali eternamente. Você caminha devagar, os passos não fazem ruído no piso de madeira lisa, e cada objeto parece estar no exato lugar onde deveria estar. O baú de brinquedos ainda está encostado no canto. A colcha da cama, com suas costuras conhecidas, parece sorrir com sua chegada. E sobre a escrivaninha, descansa um caderno com letras miúdas e desenhos que falam de tempos felizes. O ar tem cheiro de papel velho, madeira aquecida e ternura esquecida. E é como se tudo ali tivesse sido colocado com cuidado, não para ser lembrado, mas para ser sentido. Não há ninguém no quarto, mas a presença da infância pulsa em cada canto. É uma presença que não fala alto. Ela apenas se senta com você, ao lado, e te oferece paz. Você se senta na beira da cama, passa os dedos pela colcha e percebe que esse lugar não foi criado para o esquecimento, foi criado para acolher. E agora que está aqui, tudo em você começa a abrandar, como se o peso do mundo do lado de fora perdesse importância e só restasse a suavidade do agora. Esse é apenas o começo da jornada de volta ao lugar onde tudo era calmo. O silêncio dentro do quarto é feito de camadas. Não é um vazio, é um acolhimento. Você se levanta devagar e caminha até a janela. A cortina, leve como um suspiro, dança quase imóvel com a brisa que entra. Do lado de fora, nada muito definido, apenas sombras de árvores distantes e o rumor de uma infância ainda presente. Lá fora, o tempo escorre devagar, mas aqui dentro, ele parece ter parado por completo. Você encosta a testa no vidro e sente a leveza fria do passado repousando na pele. O som é quase imperceptível.
Mas está lá, o tique sutil de um relógio esquecido na parede, as folhas balançando como se sussurrassem lembranças, e o som oco dos seus próprios pensamentos relaxando. Em cima da escrivaninha, há um globo de neve. Você o gira com delicadeza, e por um momento, a neve flutua dentro de um mundo que nunca existiu, mas que é familiar. O chão range levemente sob seus pés, não como um alerta, mas como um sussurro de reconhecimento, como se dissesse: você já esteve aqui e foi feliz. Cada detalhe ao redor parece ter sido deixado ali de propósito. Não há poeira, nem esquecimento. Há intenção, há memória, há amor. Você se senta novamente, mas agora encosta as costas na parede. Observa tudo como quem contempla uma pintura viva e sente com clareza que este quarto não é só um lugar, é um estado de espírito. Os olhos se fecham por um instante, não por cansaço, mas porque a alma entende que ali é seguro. Ali pode-se soltar os ombros, pode-se soltar a mente. Lá fora, o mundo segue, mas dentro deste quarto, dentro dessa memória, você não precisa fazer nada além de existir. Você observa mais uma vez o contorno da escrivaninha, as páginas soltas, as cores suaves do passado. É aqui que o tempo decide não correr. É aqui que a calma se senta com você e diz: pode ficar o quanto quiser. O tempo dentro do quarto não é feito de minutos, mas de sentimentos que demoram. Você permanece ali e percebe que quanto mais silêncio existe, mais coisa se revela. O olhar vagueia para as prateleiras acima da cama. Ali estão guardados pequenos tesouros da infância. Um peão de madeira com marcas de uso. Um livrinho de capa dura já desbotada. Um bichinho de pelúcia com o pelo gasto no centro, bem onde era mais abraçado. Você estende a mão e segura esse brinquedo por um instante. É leve, mas carrega um peso invisível, um peso que não dói, mas aperta, como se aquele ursinho soubesse de todas as noites em que foi a única companhia e ainda estivesse disposto a ouvir de novo. No canto oposto do quarto, uma caixa de papelão. Ela está aberta, como se sempre tivesse estado assim. Lá dentro, há desenhos antigos, folhas dobradas com castelos, planetas e monstros pintados com cera. Você sorri, e a memória sorri de volta. Não se trata de nostalgia, é algo mais profundo. É como se o tempo dissesse: está tudo aqui, nada se perdeu. Você se levanta e, com passos lentos, caminha até a parede onde há um espelho. Ele é pequeno, moldura simples e está ligeiramente embaçado pelo tempo. Ao se aproximar, não vê apenas seu rosto de agora, mas ecos de expressões antigas. Os olhos de criança ainda vivem ali, na maneira como você se olha com ternura, como se dissesse: eu me lembro de você. Ao lado do espelho, um móble pendurado. Ele gira lentamente, mesmo sem vento. Pendurado por fios quase invisíveis, suas figuras flutuam. Lua, estrela, nuvem. É como se o céu inteiro coubesse naquele pequeno pedaço de tempo. Você se senta novamente na cama. As mãos repousam sobre o tecido antigo da colcha, ainda com os mesmos desenhos de foguetes e animais. E então você percebe: nada ali tenta ser mais do que é. Tudo simplesmente é. Há uma beleza estranha nisso.
uma pureza que o mundo adulto esquece. Nada no quarto foi feito para impressionar. Foi feito para acolher, para durar, para existir quando tudo o mais muda. E talvez por isso, agora, ao fechar os olhos por alguns segundos, o coração desacelera, a respiração fica mais leve e o corpo entende. Está tudo bem voltar, está tudo bem lembrar, porque esse quarto não é apenas memória, é raiz, é base, é o lugar onde o mundo era simples e o sono vinha sem medo. O quarto vai ficando em silêncio outra vez, mas agora é como se ele tivesse entregado tudo o que precisava. Você se levanta devagar e seus passos não fazem barulho. A porta range levemente, num som que você já conhecia, mesmo depois de tanto tempo. E ao atravessar o batente, o corredor surge como um túnel de memórias. A luz é baixa, azulada, como se o tempo também dormisse ali. As paredes têm marcas, riscos antigos de lápis, adesivos esquecidos, desenhos desbotados que tentaram ser removidos, mas nunca sumiram por completo. Você passa os dedos por uma dessas marcas e sente o relevo da infância. Não é preciso lembrar quando foi feito, apenas saber que está ali e que ainda importa. Mais adiante, há quadros na parede, fotos antigas, desalinhadas, tortas com vidro embaçado, mas dentro delas, cenas que o tempo emoldurou com carinho, risos congelados, aniversários com bexigas, mãos pequenas segurando presentes grandes demais. Ao fundo, o som abafado de um relógio, aquele tic-tac lento que parecia ocupar a casa toda nas madrugadas silenciosas. Você para por um momento e percebe como aquilo traz calma. Não pressa, não cobrança, apenas presença. Ao lado do corredor há uma cômoda antiga, a madeira escurecida pelo tempo, com um puxador frouxo. Em cima dela, uma pequena caixa de música. Você a abre com delicadeza e a melodia começa. Notas simples, repetitivas, que pareciam embalar as tardes quietas. A música ecoa pelo corredor e por um instante tudo parece se mover no mesmo compasso. A luz, o som, a respiração. No fim do corredor, a porta da sala semiaberta deixa escapar um brilho suave. Você ainda não entra, prefere permanecer ali por mais um instante, entre os ecos das paredes e o coração que bate devagar, como se quisesse ouvir mais uma vez cada detalhe. O corredor, silencioso e vivo, se transforma num lugar sagrado. Não é apenas passagem, é memória estendida, é caminho de volta ao que nunca deixou de existir. Você atravessa a porta devagar, e a sala se revela como um cenário antigo, mas intacto. Nada aqui parece ter pressa. Os móveis, a luz, o cheiro de madeira e tempo parado. Há um sofá gasto no canto esquerdo. As almofadas estão levemente afundadas, como se ainda guardassem o contorno de quem costumava sentar ali. Na mesinha de centro, um tapete bordado e, ao lado, uma manta dobrada com perfeição. No outro canto, a televisão antiga, desligada, mas mesmo assim, parece emitir um brilho imaginário, como se as tardes de desenho ou os filmes de sábado ainda ecoassem naquele canto. Você passa por ela lentamente e os sons vêm à mente.
riso abafado, passos descalços, vozes baixas e familiares. Não há som real, mas há presença em cada silêncio. Perto da janela, uma poltrona solitária, aquela em que alguém costumava sentar com um livro no colo ou com um cobertor e uma xícara quente nas mãos. A cortina ondula levemente com o vento, e a luz do fim de tarde pinta o chão com sombras longas e douradas. Você senta ali, só por um instante, para sentir o peso da manta, o conforto do encosto e o tempo, que aqui não anda, apenas respira. Na estante, alguns brinquedos antigos, figuras que perderam cor, mas não perderam o significado. Um avião de madeira com hélice torta, um quebra-cabeça pela metade, livros infantis de páginas amareladas, com dedicatórias escritas à mão. O cheiro da sala também conta histórias, levemente doce, como baunilha antiga, misturado com o perfume discreto de móveis encerados e com algo que só existe em casas que guardam amor há muito tempo. Aos poucos, você sente o corpo relaxar de novo, como se aquele espaço te reconhecesse e estivesse feliz por te ter de volta. Não há nada que precise ser feito, nada que precise ser lembrado, apenas estar e repousar. A sala inteira parece exalar esse convite. Fique mais um pouco. O tempo aqui sabe esperar. Você segue pelo corredor, e o som do chão de madeira sob os pés vai ficando mais firme. À frente, a luz é um pouco mais clara, como se chamasse. A cozinha se abre diante de você, como uma lembrança viva. As paredes, cobertas de azulejos brancos, estão levemente amareladas pelo tempo, mas ainda guardam reflexos suaves de manhãs antigas. O relógio na parede está parado, mas você sabe que ali o tempo nunca foi exato. Era guiado por cheiros, pelos sons da chaleira fervendo, ou pelas palavras trocadas baixinho, enquanto o mundo lá fora seguia distante. Sobre a mesa, há uma toalha de crochê, feita à mão, com paciência e amor. As bordas estão um pouco desfiadas, mas o centro permanece firme. Em cima dela, uma tigela de frutas, algumas de brinquedo, outras de verdade. Difícil saber quais são quais, mas todas parecem fazer parte da mesma cena, do mesmo tempo que não envelhece. Você abre um armário, e lá estão elas, as xícaras de porcelana com florzinhas desbotadas, aquelas que só eram usadas aos domingos, ou quando alguém especial vinha visitar. Cada peça parece conter memórias, não de fatos, mas de sensações. Na pia, a louça secando, como se alguém ainda estivesse ali, lavando cada item com calma. O pano de prato está dobrado no canto, ainda úmido, e o som suave de gotas escorrendo pela torneira quase forma uma música. Você passa a mão na bancada. Ela é fria, lisa, mas estranhamente familiar, como o toque de algo que se conhece mesmo de olhos fechados. Na cadeira encostada ao fogão, um avental pendurado. Ele balança levemente com a brisa. Ainda tem o cheiro leve de baunilha e canela, ou talvez de memórias misturadas com afeto. Você se senta ali por um momento. Imagina uma manhã qualquer, com o som de passos e pratos sendo organizados, uma risada vindo do outro cômodo, o cheiro do pão assando no forno. Não há nada sendo cozido agora, mas o ar está quente, denso,
quase cheio de palavras não ditas. A cozinha permanece viva, mesmo em silêncio, como se estivesse te esperando há muito tempo, apenas para este instante. Você se levanta devagar da cadeira da cozinha e seus pés encontram o caminho que leva à porta dos fundos. A maçaneta está fria, mas não é preciso forçar. A porta se abre com um leve estalo e um ar mais úmido toca seu rosto. Lá fora, o quintal se estende como um pedaço esquecido do mundo. O chão é de terra batida, coberto por folhas secas que cricrilam sob os passos, mas o som é suave, quase como um sussurro pedindo silêncio. O céu, tingido por um azul profundo, parece mais próximo aqui, como se você pudesse esticar a mão e tocar uma estrela distraída. À esquerda há uma mangueira antiga, de tronco grosso e copa larga. As folhas se movem levemente, embaladas por uma brisa preguiçosa. Um balanço de corda ainda está amarrado em um de seus galhos. Ele balança sozinho, com a lentidão de algo que ainda carrega o peso de risos antigos. Mais à frente, o jardim, cercado por pedras dispostas de forma irregular, como uma trilha feita por instinto. As plantas estão crescidas, algumas floridas, outras apenas folhas, mas todas respiram no escuro, com uma leveza que só a noite conhece. Você se aproxima de um banco de madeira encostado na parede da casa, a tinta descascada, as marcas do tempo visíveis, mas ele continua firme, como se esperasse por esse retorno há anos. Você se senta e sente a madeira ceder levemente sob seu peso, como se te reconhecesse. O ar tem cheiro de terra molhada, de noite tranquila, de lembrança. No canto do quintal, há uma pilha de brinquedos antigos, um carrinho de plástico desbotado pelo sol, uma bola murcha, esquecida sob o arbusto, e uma caixa de papelão molhada, com desenhos feitos à mão, coisas que já não têm dono, mas que continuam ali, como guardiãs da memória. Você fecha os olhos por um momento, e o som do mundo se dissolve. É só o vento, o cheiro de saudade e a presença de algo que nunca foi embora. Você permanece ali, sentado no banco do quintal, por um tempo que não é possível medir. Não há relógios, nem pressa, apenas a sensação de que a noite estendeu os braços em volta de tudo. O vento sopra com mais intenção agora, não de forma brusca, mas como se carregasse palavras, coisas que ficaram no ar, ditas e não ditas, lembranças que ainda buscam pouso. Você se levanta e começa a andar pela lateral da casa. O chão está úmido e o som das folhas pisadas soa como uma canção de despedida. Há uma pequena trilha de pedras que serpenteia entre a relva e ela te leva até a antiga porta de madeira do quartinho dos fundos, aquele que, por muito tempo, foi só um depósito de coisas velhas, mas que agora parece ter algo esperando por você. A maçaneta gira com facilidade e, ao abrir a porta, uma onda de ar morno te recebe, junto com o cheiro de coisa antiga, papel envelhecido, pano guardado, madeira silenciosa. Você entra. O espaço é pequeno,
mas inteiro tomado por caixas, brinquedos quebrados, livros infantis empilhados com fita adesiva amarelada. No canto direito, uma luminária de mesa ainda funciona, e sua luz fraca desenha sombras compridas nas paredes descascadas. Você se abaixa e abre uma das caixas mais próximas. Dentro dela estão seus desenhos de infância, paisagens coloridas com lápis de cera, figuras humanas de cabeças grandes e mãos de 5 traços. Alguns têm nomes rabiscados no topo, outros só formas soltas, sem significado exato, mas que carregam um calor inexplicável. Você sorri, e o sorriso é lento, como se o rosto também precisasse se lembrar de como era fazer isso. No fundo da caixa, um papel dobrado. Quando você o abre, encontra uma carta escrita por você mesmo, uma caligrafia infantil, desalinhada, onde se lê: "Para mim, quando for grande". As palavras não fazem tanto sentido. Algumas frases estão incompletas, outras são só desejos escritos sem entender exatamente o que pediam. Mas a última linha está clara: "Espero que você ainda goste de brincar sozinho". Você fica parado por um instante, sentado no chão de madeira fria, só com o som da luminária vibrando levemente e o eco do próprio silêncio. Ali, você não é mais só o adulto que voltou, nem a criança que partiu. É apenas alguém inteiro, entre 2 tempos, entre 2 versões de si, respirando no mesmo lugar. E o ar desse quarto parece mais denso agora, como se estivesse cheio de presenças que você nunca soube nomear, mas que sempre te acompanharam. Lá fora, o vento continua soprando, mas aqui dentro, o tempo parece ter se sentado ao seu lado. Você continua ali, sem pressa de sair, sem precisar fazer nada, apenas respirando, sentindo a presença do silêncio como uma companhia antiga que, enfim, voltou para casa. Os olhos percorrem o espaço mais uma vez, e tudo parece mais vivo do que antes. Não porque algo tenha mudado, mas porque agora você olha com outros olhos. O velho urso de pelúcia, mesmo com um olho faltando, parece estar sorrindo. A bola murcha, abandonada sob a prateleira, ainda guarda as marcas de uma infância que correu descalça, e os livros, com capas coloridas e lombadas rasgadas, são como portais adormecidos, esperando serem abertos de novo. Você se levanta devagar, as pernas estralam um pouco, o corpo se espreguiça, mas não com cansaço. É como se estivesse sendo encaixado de volta em algo que sempre pertenceu. Você apaga a luminária, o quarto mergulha em penumbra, mas mesmo assim, tudo permanece visível, não com os olhos, mas com uma outra visão, mais íntima, mais interna. Ao abrir a porta para sair, o vento da noite te envolve com um frescor doce, e a trilha de pedras parece agora iluminada por pequenas gotas de orvalho brilhando sob o luar. Você volta a caminhar, contornando a lateral da casa, passando devagar pela parede, onde, um dia, desenhou com carvão a própria altura. A marca ainda está lá, desbotada, quase invisível, mas ainda ali, e naquele simples risco na parede, você se reconhece, não como quem olha para o passado, mas como quem reencontra uma parte esquecida que, por algum motivo,
ainda esperava ser vista. Ao chegar de volta ao quintal, você se senta no banco de antes. A noite parece mais profunda agora, mais densa, mais confortável. As estrelas, silenciosas, parecem ter se aproximado um pouco, como se também quisessem ouvir essa história. Ou, quem sabe, fazer parte dela. Você fecha os olhos e, nesse instante, não há passado, nem futuro, apenas o agora, cheio de ecos, cheios de pausas, cheios de presença. O corpo relaxa, como se estivesse sendo embalado por mãos invisíveis, feitas de lembranças, ternura e tempo. E o som do mundo já não atravessa mais, só o ritmo da respiração e um silêncio que não pesa. A noite segue em silêncio, mas é um silêncio diferente agora. Não é vazio, é cheio, cheio de tudo o que foi sentido, de tudo o que foi revivido, de tudo o que se permitiu permanecer. O banco onde você se senta parece moldar-se ao seu corpo, como se reconhecesse sua volta, mesmo depois de tanto tempo, como se nada tivesse sido esquecido. Você sente o peso das pálpebras, mas é um peso bom, como quem foi embalado por palavras, por pausas, por suspiros antigos que ainda flutuam no ar. O som distante de um sino, talvez da igreja lá do alto, marca a passagem de mais uma hora, mas agora o tempo já não importa. As memórias não seguem mais uma linha. Elas se sobrepõem como nuvens lentas, se fundem, se desfazem, se misturam a sonhos que ainda nem aconteceram. Você se deita sobre a grama úmida, olha o céu entre os galhos das árvores, e ali, naquele instante, tudo é simples. O universo parece respirar devagar, como se quisesse que você dormisse primeiro, para então continuar existindo em silêncio. As histórias que ouviu, as sensações vividas, tudo vai se diluindo em ondas suaves, e cada respiração leva embora mais um fio de consciência. O corpo já não pesa, a mente já não pensa, apenas flutua, como folha solta no final da tarde, e quando a última estrela pisca, você já não está mais ali, está em outro lugar, ou em lugar nenhum. Está dentro do sono, daquela camada mais funda e segura onde os sonhos começam. Não os sonhos agitados, mas os outros, os calmos, os que tocam leve e não acordam. E se, por algum motivo, uma lembrança quiser te visitar agora, ela virá descalça, sem fazer barulho, apenas para te observar dormir e te lembrar que você ainda carrega, mesmo sem saber, o cheiro do travesseiro antigo, o som das histórias contadas baixinho e a luz suave da infância que nunca, de fato, se apagou. Agora, não há mais nada a ser dito. A história termina aqui, ou, talvez, só comece dentro do seu sonho. Boa noite, durma bem.